Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje gostaria de conversar um pouco sobre uma aposentadoria desconhecida de muita gente, embora muitas pessoas tenham direito a ela ou tenham alguma vantagem a partir das regras dela. Trata-se da aposentadoria pessoa com deficiência. Você sabe como ela funciona? Você sabe quem ela contempla exatamente? Aí, primeiro ponto agora. Você deve estar se pensando, puxa, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho direito a essa aposentadoria. O primeiro ponto que precisa ser esclarecido é o próprio conceito de pessoa com deficiência. É um conceito que está na nossa legislação, que diz basicamente o seguinte: nós devemos considerar como pessoa com deficiência qualquer pessoa com limitações físicas, mentais ou sensoriais que no contexto social em que ela vive fazem com que ela não tenha as mesmas habilidades, a mesma desenvoltura de pessoas sem essas limitações. Então, não há mais aquela ideia de que a pessoa com deficiência é apenas aquela que nasceu com alguma anomalia grave, aquela pessoa que está absolutamente inapta para o trabalho. Na verdade, a legislação trouxe um conceito novo, de modo que as limitações físicas, mentais ou sensoriais que tenham uma longa duração na vida dessa pessoa, não precisam sequer serem permanentes essas limitações, fazem com que elas sejam definidas juridicamente como pessoas com deficiência. Portanto, a deficiência é algo que pode ser adquirido ao longo da vida. A deficiência pode vir por conta de uma sequela oriunda de um acidente de trânsito, uma sequela oriunda de uma doença grave, de uma cirurgia mal sucedida, pode inclusive ser oriunda de doenças comuns que tragam limitações severas no exercício de uma atividade profissional. Essas pessoas todas são pessoas com deficiência, ainda que num grau muito leve. Posso só completar esse primeiro ponto? Ou limitações trazidas por doenças que acabam chegando com o passar da idade. Perda da visão, a perda da audição, a perda de alguns movimentos, a perda da força. Isso tudo, em algum grau, pode trazer alguma deficiência e pode levar a pessoa a ser enquadrada juridicamente como uma pessoa com deficiência. Agora acabei o primeiro ponto. Segundo ponto. Com base nessa diferença entre pessoas que portam algum tipo de deficiência e aquelas que não possuem essas deficiências, a Lei Complementar número 142 trouxe uma possibilidade de concessão de aposentadoria antecipada para as pessoas com deficiência. E a lei ela utiliza uma classificação da deficiência. Ela fala em deficiência leve, moderada e grave. Conforme o grau da deficiência, essa aposentadoria vai ser mais antecipada ou menos antecipada em relação às aposentadorias comuns. Para que você possa ter uma ideia, um homem que seja considerado pessoa com deficiência grave, ele se aposenta depois de 25 anos de contribuição e a mulher depois de 20 anos de contribuição. Se a deficiência for considerada moderada, o homem se aposenta após 29 anos de contribuição e a mulher após 24 anos de contribuição. E sendo essa deficiência leve, o homem se aposenta depois de 33 anos e a mulher depois de 28 anos de contribuição. Portanto, há uma antecipação bastante significativa em relação às aposentadorias comuns. E o importante é lembrar que essa antecipação ela só existe se durante todo esse período a pessoa for uma pessoa com deficiência. Acabou a bateria? Não tem tomada. Você quer que eu fale? Apagou a luz? Eu falei, gravou? Então beleza. Então vai, terceiro ponto. Bom, e se a pessoa não ficou esses anos todos com a condição de pessoa com deficiência? Ela não vai ter direito à aposentadoria da Lei Complementar número 142. Mas será que ela não teria alguma outra vantagem pensando numa aposentadoria comum? Tem sim, porque o tempo de contribuição de alguém que é considerado deficiente não pode ser equiparado ao tempo de um trabalhador comum. Então essas pessoas, elas acabam tendo uma contagem diferenciada quando vão pedir uma aposentadoria comum. É mais ou menos como ocorre com a aposentadoria especial daquele trabalhador que ficou exposto a ambientes insalubres. Ele pode não ter direito a uma aposentadoria especial, mas ele tem direito a computar um tempo majorado, um tempo com acréscimo, quando vai pedir uma aposentadoria comum. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que não se trata de um ambiente insalubre gerando uma contagem diferenciada do tempo, mas sim de uma condição da pessoa. Sendo ela uma pessoa com deficiência, ela vai ter direito a
computar o tempo de forma diferente quando ela for pedir uma aposentadoria comum. De um jeito ou de outro, vai ocorrer sempre alguma antecipação. Aí o quarto ponto. A partir dessas informações, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, alguns alertas importantes, principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo as contas para tentar conseguir uma aposentadoria, principalmente no momento desfavorável em que a gente vive, né, com a economia estagnada, muito desemprego. De repente, você pode já ter direito a uma aposentadoria se você utilizar alguns períodos de contagem como se fosse uma pessoa com deficiência. Por quê? Primeira dica, muita gente chegou a receber aposentadoria por invalidez e depois teve essa aposentadoria cancelada após uma reavaliação da perícia médica. Ora, o tempo em que você ficou aposentado por invalidez foi um tempo em que você portou algum tipo de deficiência em algum grau. Isso não pode ser desprezado pela Previdência Social, porque ela própria tem essa informação de que durante aquele tempo da aposentadoria por invalidez você teve alguma limitação física, mental, sensorial, que inclusive te impediu de trabalhar, razão pela qual o INSS te pagou a aposentadoria por invalidez. Então esse tempo é um tempo que você vai poder levar para uma aposentadoria comum de forma majorada. Segunda dica, você que ficou recebendo auxílio-doença por mais de 2 anos, não muda muito daquilo que a gente falou a respeito da aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque durante esse período você também ficou com algum tipo de limitação e, por força da lei, as limitações mentais, físicas e sensoriais com prazo superior a 2 anos, é o que nos leva a definir uma pessoa como sendo uma pessoa com deficiência. Portanto, esse é um tempo que também pode ser levado para a aposentadoria com uma contagem diferenciada. Terceiro e último alerta, você que recebe auxílio acidente, o auxílio acidente é aquele benefício pago para os trabalhadores que sofrem alguma sequela oriunda de uma doença profissional ou de um acidente de trabalho. Ora, se é uma sequela é porque houve diminuição da perda de trabalho. Portanto, há uma deficiência em algum grau. Logo, esse período deve ser computado como um período em que você ostentou a condição de pessoa com deficiência. E assim vai conseguir antecipar a sua aposentadoria. Gostou das dicas? Gostou do vídeo? Então compartilhe com os amigos e aguardo você para uma próxima.